Oi, gente, muito bom dia. 26/3 de 2025, oportunidade que a gente tem de conversar sobre a palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido uma boa noite de sono, que você esteja tendo uma boa quarta-feira, para a gente então começar a melhorar ainda mais essa quarta-feira sua e a minha, meditando na palavra de Deus. Salmo de número 30, versículo 5, é um texto muito conhecido nosso. Ele vai dizer assim, ó: porque a sua ira não dura mais do que um momento, e em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu quero pegar essa segunda parte do texto, desse versículo, para a nossa meditação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. O choro noturno. O choro noturno, ele é solitário. O choro noturno é mais dolorido, mais profundo, porque ele está envolvido dos mistérios da noite, né? Da própria escuridão, a vulnerabilidade que a noite provoca. À noite a gente está mais vulnerável, nosso organismo funciona diferente à noite também, né? Então a gente está mais vulnerável, a gente está mais sozinho, é a gente com a gente mesmo. O choro da noite é eu e meu travesseiro, é você e seu travesseiro. O seu cônjuge do lado muitas vezes não sabe sobre o seu choro da noite. Então, ele manifesta muita solidão, manifesta muita inquietude da alma, manifesta muita dor na alma. Esse é o choro da noite. E você sabe muito bem aí, sobre dentro das suas experiências de vida, todas as outras características do choro da noite. E aí você passa ali a noite inteira lamentando, chorando por alguma coisa que lhe tenha acontecido. E no dia seguinte você tenta acordar com uma nova perspectiva. Às vezes, ainda que o dia amanheça, ainda que amanheça ensolarado, esteja um dia bonito, muitas vezes o dia amanheceu, mas a sua noite interior, a noite da sua alma, ainda permanece. Não é verdade? E às vezes se prolonga por alguns dias, por alguns meses. Algumas pessoas prolongam até por anos. Durante anos fica aquela noite longa, arrastada, com todas essas características de vulnerabilidade, com todas essas características de solidão, de sofrimento, de não querer incomodar as pessoas. De madrugada a gente não quer incomodar ninguém. Então o choro da noite tem essas características de estar sozinho, eu e a minha dor e o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com o Senhor. É sobre isso que eu vou falar com o Senhor. Não há uma pessoa do meu lado aqui na cama que é capaz de compreender a profundidade da dor que eu estou sentindo nessa noite. Essa noite que pode durar 8 horas, 3 dias, 3 meses, 3 anos, 50 anos. É o choro da noite. É assim que acontece. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Vamos tentar fazer uma leitura diferente desse texto? Esse texto, Salmo de número 30, aqui que nós lemos, para quem chegou depois, ele não é um texto de lamento, ele não é um texto de tristeza, ele é um texto que fala sobre renovação. Ele não é um texto que exalta o choro da noite, é um texto que exalta a alegria que vem pela manhã. Porque ao dizer isso aqui, o salmista está chancelando, ele está afirmando as coisas que ele disse dos primeiros versículos do texto. Ele fala: eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Exaltaste, o Senhor me exaltou, o Senhor me elevaste. No primeiro versículo ele fala assim, ó, porque tu me elevaste. Elevar aqui, o verbo usado aqui é um verbo que diz respeito a alguém que puxa a água de um poço, sabe? Joga a caçamba lá no fundo, para quem é mais antigo aí conhece poço artesanal, aqueles poços que tem um diâmetro, um raio de diâmetro assim de 1,5 m, 2 metros ou até mais. Então, jogar a caçamba lá no fundo para puxar a água. Então, tu me elevaste, é como se Deus fizesse isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre o poço, sobre a corda, e sobre o Senhor e sobre você. Quando uma pessoa cai num poço, eu já vi um resgate, um dia desse eu estava vendo na internet um resgate de um rapaz que caiu num poço desse aí, de mais de 10 metros de profundidade, e precisavam puxar ele. A pessoa fez um laço, os bombeiros, né, fizeram um laço na ponta da corda, jogou lá embaixo e falou com ele: amarra aí essa corda na cintura, segura firme que nós vamos te içar, nós vamos te puxar, nós vamos te elevar. É igual está escrito no primeiro versículo aqui. Percebeu que há uma ação por parte daquele que salva e há uma ação por parte daquele que precisa ser salvo? Amarre a corda na sua cintura para a gente poder te puxar. Então não é um salmo que fala
para vitimistas, para as pessoas que têm a síndrome do vitimismo, que querem ficar chorando, 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 lamentando. Esse choro da alma aqui, esse choro da noite aqui, ele simboliza inclusive uma certa inoperância por parte de pessoas que estão sempre aguardando o Messias Salvador. E quando eu falo Messias Salvador, não estou me referindo a Jesus. Eu estou me referindo a uma figura que resgate ela, uma figura que realmente tira ela daquela condição. Ou seja, uma certa transferência de responsabilidade. Há determinados momentos que a gente gostaria que as pessoas fizessem as coisas que a gente precisa que seja feito. Mas amarrar a corda na cintura e puxar e ser puxado, né, colocar na cintura e segurar firme, muitas vezes a gente não faz. Então, esse texto não é um texto para acalentar ou para alisar a pessoa que fica vivendo no vitimismo. Eu conheço pessoas que vivem no vitimismo há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Fica no vitimismo. A vida dela não mudou nada, nada aconteceu. Mas porque também ela não fez nada acontecer. Sabe que a alegria vem pela manhã, muitas vezes, quando eu desperto. A alegria pela manhã fala sobre o despertamento da alma. Entende? É quando o Espírito Santo ele consegue me convencer que eu posso fazer diferente. Aquilo que não está legal, eu posso fazer diferente. Eu tenho esse poder. Quando esse poder estiver em mim, que nem às vezes a coisa é extra, né? É uma doença, uma enfermidade, alguma coisa que eu não tenho como mudar. Mas em se tratando de situações circunstanciais, como é o caso do texto aqui, que ele está falando que o pessoal zombava da cara dele. O pessoal, parece que ele estava enfermo fisicamente e ainda assim, agravando o sofrimento dele, parece que tinha pessoas zombando da fé dele. Mas como é que você é uma pessoa de fé que você está enfermo desse jeito? Então ele clama ao Senhor e o Deus renova a mente dele, renova o coração dele. E uma vez que Deus renova o coração, renova a mente dele, ele renova também as suas atitudes. Entende? Não é isso que está escrito em Romanos 12:2? A renovação da nossa mente deve também mudar o nosso corpo, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Amarrar a corda na cintura para ser içado. Porque é muito mais cômodo, na verdade, eu ficar sentado na cadeira do vitimismo. E hoje em dia é muito vendida a ideia do vitimismo. As pessoas hoje são vítimas de tudo são vítimas. Os diagnósticos das crianças, né? Tudo é vitimismo. A gente está sempre escondendo atrás de alguma coisa. Eu sou assim porque eu tenho isso, sabe, porque eu sou assado. E às vezes não é. Às vezes não é. Então a gente precisa pedir a Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas não são. Estou dizendo que muitos se escondem atrás disso. Né? A gente tem, por exemplo, o Messi tem autismo. Quantas bolas de ouro ele ganhou? Só um exemplo. Entendeu? Então, assim, ele não se escondeu atrás de vitimismo. Ele era raquítico, era pequenininho, foi levado para o Barcelona com 13 anos de idade, não tinha oportunidade. O pai dele começou a pedir os colegas de trabalho para ligar para o Barcelona para colocar ele para jogar no time infantil. E ele começou a jogar no time infantil, começou a despontar e foi crescendo e virou o monstro que ele é hoje no futebol. Então, assim, eu estou dando um exemplo. Você pode pegar tantos outros exemplos por aí de pessoas que não ficaram sentadas na cadeira do vitimismo esperando as coisas acontecerem, eles fizeram acontecer, né? Esse texto então fala sobre despertamento, sobre renovação de mente, sobre renovação interior, sobre aquilo que eu posso ser. A Bíblia vai te falar que Davi teve um filho, o primeiro filho dele com Betseba. E esse primeiro filho dele durou só alguns minutos, alguns dias, acho que foi dias, foram dias, 7 dias parece, não me falha a memória. O menino estava enfermo. Enquanto o menino estava enfermo, Davi estava jejuando, orando, buscando ao Senhor, se humilhando diante de Deus, pedindo a cura. Aí Davi percebeu um movimento, o menino tinha morrido. Quando ele percebeu, ele pergunta assim: gente, o menino morreu? Morreu. Ele lavou o rosto, trocou de roupa, vestiu, sentou na mesa, mandou preparar um banquete e comeu. Aí o pessoal falou: Davi, você não vai viver esse luto, não? Ele fala: olha, ele estava vivo, eu estava clamando por ele, mas agora ele se foi. Eu sei para onde eu vou, e onde eu vou é onde ele está, mas ele não pode voltar para cá. Então, esse despertamento me é possível. Eu tenho que continuar, mesmo que às vezes a gente tenha que caminhar em pedaços, mesmo que a gente tenha que caminhar mais lentamente, mesmo que a gente tenha que refazer a nossa história de maneira dramática, às vezes até rastejando, mas é preciso fazer. É preciso fazer acontecer. Eu, Cláudio, estou falando isso aqui, eu vou dar esse exemplo aqui para você não pensar que eu estou falando de coisa que eu não entendo. Eu, Cláudio, já tive situações que eu achei que a minha vida acabou. Eu pedi a Deus a morte, eu estava em estado depressivo profundo, e eu pedi a Deus para tirar a minha vida, que não dava mais para mim. Eu não tinha condições mais. E aí me deu esse despertamento. A minha manhã chegou. Né? Eu estava naquele choro da noite. A minha manhã chegou como um despertamento. Aí eu falei: não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui chorando.
eu vou tomar uma atitude. Aí o Senhor me deu sabedoria. Me matriculei num curso profissionalizante, fui me preparando e preparando para quando a oportunidade chegasse, então eu pudesse dar um novo desfecho para a minha história. Então, despertamento da mente, amarrar a corda na cintura e deixar alguém te puxar. Tem tudo você vai conseguir fazer para sair de dentro do poço, mas a parte que compete, né, precisa ser feita. Então o choro da noite tem a ver com o sono do vitimismo, tem a ver com a inoperância daqueles que ficam esperando um salvador, alguém que vem de fora para te salvar, né? Aquele que responsabiliza outras pessoas ao invés de tomar uma atitude com relação à sua própria vida, né? Então a gente precisa aprender isso no texto, né? Se você pega esse texto, que é um texto atribuído a Davi, e se você observa a vida de Davi, você vai ver que Davi não foi um homem inoperante. Nos momentos de maior dificuldade dele, ele conseguiu transformar a história dele em outras coisas, né? Ele clamava ao Senhor, Deus dava a ele sabedoria e ele transformava a vida dele em outra coisa. Então, é essa leitura que eu gostaria de fazer com você nesta manhã. Espero que não tenha sido agressiva, apesar do meu tom de voz, mas é porque eu tenho pressa para terminar, porque eu tenho horário. Não é que eu tenho horário com outras coisas, eu tenho horário para não te prender muito tempo aqui. A live eu trabalho dentro de um tempo para você não ficar muito tempo preso aqui ouvindo. Então, permita-me fazer essa leitura contigo, né? Que a tristeza sua pode durar uma noite, que seja essa noite 8 horas, 3 dias, 3 anos, 50 anos, que seja essa noite isso aí. Agora vai depender de como você vai comportar diante dessa noite. Você vai permitir o despertamento ou não. Isso vai fazer diferença na sua história lá na frente. Jesus chegou perto de um moço que estava paralítico e falou: toma sua cama e anda. Não fique nessa cama do vitimismo. Não tem ninguém que me joga nessa água. Não tem ninguém que faz isso por mim. Sempre alguém vai primeiro. Jesus falou: cara, levanta, toma sua cama e anda. Então não fique no choro da noite não. Porque só vai cristalizando a sua solidão, a sua inoperância, só vai cristalizando a sua imobilidade, só vai cristalizando a sua dependência de terceiros. Sempre a responsabilidade vai ser de terceiros. Não, assume essa responsabilidade aí, assume essa bronca aí com Deus, porque a Bíblia diz que com o Senhor nós podemos saltar muralhas, passar no meio do exército. Deus é a nossa força bem presente. É assim que o texto de Salmo 30 vai falando. A alegria de Davi de ver como Deus renovou sua mente, o seu coração e deu a ele vitória com relação aos seus inimigos. E o maior inimigo que a gente enfrenta é aqui dentro da mente. Se você conseguir vencer os inimigos aqui dentro, nenhum inimigo lá de fora consegue te parar. Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, nos abençoe, né? Carlinha, Alice, Jusilaine, irmã Ana Maria, um monte de gente aí. Deus abençoe a vida de cada um, tá? E a gente se vê. Amanda também, Deus abençoe. A gente se vê semana que vem é ótimo. Amanhã, 20 para as 8, se Deus assim permitir, tá bom? Hoje à noite na igreja, nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Se der, a gente vai começar a estudar o capítulo 4. Está muito interessante a leitura do texto a partir do pano de fundo. Está muito interessante. Se você for, certamente você vai ser abençoado. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus permitir.